Ok, vamos abrir nossos manuais. Paramos ontem na página 51. Vamos para a página 52. Temos uma pergunta que diz: é necessário perguntar a uma pessoa se ela quer ser liberta? Me foi dito que sim, e também que eu não deveria expulsar um demônio só porque eu sei que ele está presente. Isso não é verdade, certo? Bem, deixe-me dessa forma dizer, deixe-me ser bem específico. Você não precisa perguntar a ninguém se eles querem ser livres. É simples assim. Você recebeu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Você tem poder sobre todo o poder do inimigo. Você pode exercer esse poder à vontade, a qualquer hora, em qualquer lugar. Você não precisa de permissão, porque primeiramente se uma pessoa tem um demônio, quando você está falando com ela e a questionando, você não sabe se é ela ou o demônio respondendo. Se você perguntar a ela se ela quer ser liberta, pode ser o demônio dizendo: não, eu não quero ser liberta. Então poderia ser um demônio mentiroso, pode ser todo tipo de coisa, então não, você não precisa perguntar. Muitas vezes, assim como vemos no ministério de Jesus, as pessoas com demônios farão uma de duas coisas. Mas será muito aparente, elas correrão de você ou correrão até você. Ok? Se as pessoas fugirem de você, provavelmente terão um demônio. Se ela corre até você, ela pode ter um demônio. Então, basicamente, o que estamos dizendo é que qualquer um pode ter um demônio, ok? Então, você precisa reconhecer que as pessoas precisam ser livres e não é sua escolha se elas devem ser livres ou não. É seu dever fazer o que Jesus ordenou, que é expulsar os demônios. É simples assim. Ele não diz para expulsá-los das pessoas que querem que eles sejam expulsos. Se isso fosse verdade, não haveria sentido em ele contar a história de quando você expulsa um demônio, ele sai e quando volta, se eles forem varridos e guarnecidos, mas não cheios, eles trarão mais 7 de volta com eles. O que não faria sentido, porque obviamente essas pessoas querem o seu demônio. Portanto, o fato dele ter dito isso prova que você não precisa pedir permissão. Você pode expulsá-lo e se eles quiserem um demônio, eles serão 7 vezes mais felizes. Porque eles terão 7 vezes a mais piores do que o primeiro. Então, de qualquer forma, você os está ajudando. Então, agora vamos para a página 52 do manual. Você verá como, através desse treinamento, isso é realmente muito, muito simples. Nós tornamos tão difícil, mas Jesus não veio para estabelecer uma nova teologia. Ele veio para nos mostrar o Pai, certo? Então, é claro que a parte dele foi nos resgatar e dar a sua vida, mas todo o seu ministério foi nos mostrar o Pai. E a vontade do Pai é sempre que as pessoas sejam livres. Então, onde você estiver, você tem o Espírito. Onde quer que esteja, o Espírito há liberdade. Certo? Liberdade para quem? Para os cativos, obviamente. Então, onde quer que você vá, você deve libertar as pessoas. E ouça, nós tínhamos essa ideia do que significa libertar as pessoas e com o que se parecia. Você tem que perceber o que você vê como igreja não é o que Deus tinha em mente quando Ele enviou Jesus. E o que Jesus tinha em mente quando disse sobre essa rocha edificarei a minha igreja? Diz igreja na versão King James, a palavra em grego não é igreja, é eclésia, ou eclesia. E significa literalmente um corpo governante, um conselho governante, para estabelecer e governar o reino daquele lugar. É isso que significa. E é uma ideia completamente diferente, mas de qualquer maneira, além disso, temos que perceber que o que vemos não é a maneira como ele planejou as coisas. Quando dizemos igreja, as pessoas têm uma ideia geralmente baseada em suas experiências, e isso não significa que sua ideia, o que você vê em sua mente, foi o que Deus viu na mente dele. Temos que voltar ao que ele estava realmente dizendo, e é a mesma coisa com a libertação. Quando dizemos libertação, Deus quis dizer, ok, liberte as pessoas, separe-as dos seus problemas, seja o demônio, seja a doença, seja o que for. Então, temos que perceber que, em nossa ideia, olhamos para isso e pensamos, ok, vai levar muitas horas. E vai haver muitos gritos, as pessoas vão cair, trazer as latas de lixo para que eles possam vomitar nelas.
Isso não é a Bíblia, certo? Eu não estou dizendo que isso não acontece. Não estou dizendo que não pode acontecer, mas não acontecerá se você ordenar que não aconteça. Na verdade, muitas vezes, a maioria das coisas que acontecem é porque queremos que elas continuem. Porque de alguma forma pensamos que aumenta o drama que nos torna mais importantes e por isso queremos esse drama. Não estou dizendo que eu quero, estou apenas dizendo que as pessoas que fazem isso é muitas vezes o que elas querem. Na maioria das vezes eu digo, mesmo antes de uma reunião, eu sou muito específico e digo ao diabo: nenhuma manifestação, nada. Se você atuar, só chamará minha atenção para expulsar você. É simples, não há ideia de espero que isso aconteça ou espero que aquilo aconteça. Eu até digo a Deus, Deus, eu prefiro não ter nenhuma manifestação durante o ensino, durante os sermões, durante as mensagens. Eu prefiro não ter nenhuma manifestação. Por quê? Porque isso prejudica a mensagem. Agora, depois disso podem haver manifestações. E essas manifestações devem ser de pessoas sendo curadas, libertas, porque isso é pregar o reino e demonstrar o reino. Mas as outras coisas eu realmente não me importo. Eu não gosto, não ligo. Se Deus quiser fazer, Ele pode, mas Ele já sabe da minha preferência. E geralmente Ele trabalha com você, Ele irá acompanhar você. Temos que perceber que estamos aqui como embaixadores de Deus e um bom líder. Ou seja, Deus apoia os seus líderes. Então, em outras palavras, se um dos meus líderes aqui disser algo, mesmo que seja errado, desde que não prejudique, não seja prejudicial ou algo assim, mas, no geral, se eles disserem algo que está errado, então alguém vier até mim e disser, ei, essa pessoa me disse isso. Adivinha o que eu vou dizer? Sim, eu concordo com ele, concordo com o líder. Por quê? Porque é o meu líder. Eu vou apoiá-lo e depois que tudo acabar eu vou até ele e vou dizer, por que você disse algo estúpido assim? Mas eu vou apoiá-los, porque eles são meus líderes. Deus é da mesma forma. Mesmo se você cometer um erro, Ele vai apoiá-lo. Por quê? Porque Ele não quer ser mal visto na frente do diabo. É simples. Temos essa coisa toda. É tudo místico e todo esse tipo de coisa. E você diz, onde você aprendeu isso? Do meu pai terreno. Meu pai era um policial. Ele dizia, mesmo se fizéssemos uma apreensão e não... uma boa apreensão, em outras palavras, não dá certo, mesmo se fosse a pessoa errada que prendêssemos, não seríamos processados. Por quê? Porque estamos fazendo isso sob o apoio da cidade, do governo. E a cidade vai nos apoiar mesmo se fizermos errado. Eles vão nos apoiar e vão lidar conosco depois. É assim que funciona. E esse sistema de ordem é o sistema de ordem de Deus. É exatamente a mesma coisa. Então as pessoas dizem, e se eu fizer com que alguém seja curado que Deus não queria que fosse curado? Sério? Você acha que isso é uma possibilidade? Você realmente acha que você tem mais compaixão de uma pessoa do que Deus? Você tem mais investido do que Deus no que você está dizendo? Eu acho que Deus investiu um tanto na cura das pessoas. Você não deu seu filho para dar suas costas para ser dilacerado. Deus deu. Então, Ele tem muito mais investido. E honestamente, mesmo se isso fosse possível, eu ainda preferiria enfrentar Deus e dizer sim, sinto muito por tê-lo libertado. Você sabe, desculpe-me por isso, eu só pensei que era sua natureza. Você sabe, eu pensei que estava de acordo com a sua intenção. E então eu os libertei e eles ficaram livres. Ok? Pois é, mas algumas pessoas dizem, você tem que saber disso. Não, não tem. Há todos os tipos de coisas na Bíblia onde as pessoas não sabiam certas coisas e faziam certas coisas. Paulo fez certas coisas que não foram ordenadas. Ele disse na Bíblia, esse sou eu falando, não é um comando do Senhor. Estou apenas dizendo como me sinto sobre isso. Então, há todos os tipos de coisas que temos que entender. Quem somos e por que estamos aqui? Fomos colocados nessa terra para expandir o reino e glorificar a Deus. A conclusão é essa. Então, sempre que pudermos, e quando dizemos expandir o reino, nós estamos falando, toda vez que você liberta uma pessoa, você expandiu o reino. Por quê? Porque você fez o inimigo recuar. E agora você ganhou um novo território. Agora esse território é essa pessoa. Agora o seu trabalho é discipular essa pessoa para que possamos manter o território e não devolvê-lo depois que lutamos por ele. Você diz,
Isso soa como princípios militares. E é. Porque são dois reinos em guerra. O problema é que a maioria dos soldados no reino de Deus não sabe que estamos em guerra. Se alguma coisa achamos que estamos lutando contra o reino dos céus, achamos, bem, estou lutando contra Deus, se eu quero fazer algo, provavelmente não é Deus. Do lado de quem você está? Você nasceu de novo ou não? Se você nasceu de novo, o que você quer fazer é que Deus não diga, não diga a Deus para onde você não irá, porque é para onde Ele vai te enviar. Que tipo de Pai Celestial você pensa que tem? Ele não vai mandar você para onde você odiaria ir. Ele vai perguntar, você quer ir? E você dirá que não, eu não gostaria de ir. Mas se você quiser, eu irei, certo? É a melhor maneira de não ter que ir para lá. Apenas submeta sua vontade a dele. E se você quiser, não é minha preferência, mas eu vou. A maioria das pessoas acha que receberá um chamado para missões. E elas pensam que terão que ser missionárias. E a maior parte do tempo é só Deus dizendo, você iria? Enquanto você discutir sobre isso, Deus vai dizer, eu quero saber, você iria? Tudo que Ele está tentando fazer é que você submeta a sua vontade. Depois que você disser, ok, eu iria, então é isso. Então temos que entender que Deus é por nós. Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. O fato de que você quer isso é Deus, não é só você. Você não se importa. Se fosse você falando sobre o você sem Cristo, você só está nisso por você mesmo. Você tem que perceber que uma vez que você nasceu de novo, o Espírito dele está em você, para conduzir você a querer fazer as coisas. Seu amor já foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Essa é a compaixão dele. Você acha que ama as pessoas por si só? Você não quer vê-los curados? Sim. Como você acha que está sentindo isso? Esse é o amor dele em você. Não é o seu, não é o amor humano. Veja, humanos ao olhar para uma pessoa em cadeira de rodas, tudo que eles pensam é, aposto que posso chegar antes de você no caixa. É o que os humanos pensam, certo? Deus diz, não, você não vai, porque você vai ficar aqui e falar com ele. Vê a diferença? É assim que as pessoas pensam. Nós temos que perceber, essa coisa toda é tão simples. Você olha o que Jesus fez, e ele não andou por aí tentando estabelecer esta nova e diferente doutrina. Ele estava apenas dizendo, olhe, a quem você acha que serve? Quem você acha que seu Pai Celestial é? Ele sabe qual é a sua necessidade. Você não precisa passar por 7 etapas para alcançar a prosperidade divina. Você apenas ama a Deus, ama as pessoas, faz o que é certo, e quando faz isso, observe que suas bênçãos irão alcançá-lo. Mas você tem que manter todos os seus estatutos. Quais são todos os seus estatutos? Ame a Deus e ame o seu próximo. Esses são todos os estatutos embrulhados em um. Se você fizer isso, você não vai se preocupar com o resto. Mas, e quanto a esse detalhe e aquele detalhe? Você não precisa se preocupar com detalhes. Por quê? Porque você está amando a Deus e amando as pessoas. E quando você faz isso, você vai fazer aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. E quando você faz isso, é assim que acontece. Mas é assim que você será olhado. E enquanto você fizer isso, você nunca estará fora da vontade de Deus. Nunca. Me lembro da primeira vez que eu vi do Dr. Stonewall, ele disse, 50 anos e eu nunca vivi fora da vontade de Deus. Eu disse, isso é impossível. Eu fui criado pentecostal, eu sei que é impossível. Ele explicou e nos mostrou que Deus quer que esteja em sua vontade. Tudo que você precisa fazer é ter a sua vontade submetida à vontade dele e saber que você fará o que ele mandar. E a melhor maneira de fazer isso é amar a Deus, amar o próximo, como a si mesmo. Não é simples? Veja, pensamos que temos que saber cada jota e tio, cada pequena coisa e ter tudo certinho. Você não precisa. É por isso que muitas vezes, mesmo na guerra, as pessoas elas não entendem. Mas porque elas estão tentando trabalhar de acordo com as regras de engajamento, e se você não sabe quais são essas regras, você cometerá erros. Então você tem que conhecer as regras de engajamento. É a mesma coisa com Deus, é a mesma coisa com a sua vontade. Uma vez que você entende qual é a sua intenção geral, então quando você está em uma situação em que não há uma diretriz clara, você apenas segue a intenção do comandante. E qual é o coração de Deus? Ame a Deus, ame as pessoas, como você ama. E como você ama a Deus? Você ama as pessoas e é assim que você mostra que ama a Deus. Então se essa pessoa precisa de cura, você os ajuda. Você diz, o que você pode pensar, o que você quer dizer com ajuda? Que tipo de ajuda? Você fala sobre alimentar, vesti-los, curá-los, sim, tudo isso. O que eles precisarem.
Você satisfaz a necessidade e glorifica a Deus. Simples. Todas essas coisas sobre, mas e se não for a vontade dele para isso, ou se não for a vontade dele para aquilo, bem, é o seu primeiro erro. Primeiro vá à palavra de Deus e descubra qual é a vontade. Não seja insensato, mas sábio, conhecendo a vontade de Deus. E nós sabemos a vontade de Deus, sua palavra é a sua vontade. Se a sua palavra não é a sua vontade, então Deus seria mentiroso. Então ele disse o que disse, e quis dizer o que ele disse, e tudo que temos a fazer é olhar para isso e colocar em um contexto, e honestamente é muito simples, certo? Mas dificultamos isso, por quê? Porque quanto mais difícil fazemos ser, mais podemos usar a desculpa. Eu não entendo, então não tenho que fazer nada. Deixe-me dizer que é melhor fazer um erro na direção certa do que não fazer nada. O maior erro que você cometerá é não fazer nada. Mesmo se você cometer um erro, porque todos nós sabemos que Deus pode pegar as coisas que fazemos de errado e Ele pode transformá-los para o nosso bem, não é mesmo? Mas se você não fizer nada, Ele não pode transformar isso. Se você não fizer nada, tudo que você tem é nada, certo? Mas pelo menos se você fizer algo errado, Ele pode transformar para o bem. Assim como muitos de vocês sabem que se Ele disse isso, nós temos que perceber, vamos fazer coisas erradas e Ele vai transformá-las para o bem. Por isso mesmo, se é errado, faça. Ele vai transformar para o bem. Você entende o que eu estou dizendo? Não estou falando sobre você sair e pecar. Espero que você esteja entendendo o que eu quero dizer. Estou falando sobre você ir e fazer. É disso que eu estou falando, certo? Se isso fosse possível. Isso faz sentido para você? Temos que perceber que Deus não é apenas Deus. Ele é nosso Pai. E por causa disso, Ele também quer ser Pai de outras pessoas. Então, Ele nos usa para mostrar a elas o que é ter um Pai Celestial. Isso é tudo que é. Vejam, e quantos de vocês sabem que se Deus é um Deus de verdade e Ele não é hipócrita, Jesus disse, Ele o chamou de hipócritas. Ele chamou os fariseus de hipócritas porque Ele disse, façam o que os fariseus dizem, só não façam o que eles fazem, porque eles não fazem o que dizem. Então, Ele disse que o hipócrita é alguém que Ele diz para fazer algo, mas eles mesmos não fazem. Agora, Deus é um hipócrita? Jesus é um hipócrita? Bem, então se Jesus não é hipócrita, e se Deus não é um hipócrita, então eles não apenas lhe dizem o que fazer, eles têm que viver pelas mesmas regras que colocaram para você. Se eles vão viver pelas mesmas regras, então Jesus, através de Tiago, o Espírito de Deus fala com Tiago e disse, aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, é pecado, comete pecado. O que é bom? A cura é boa? Pergunte ao doente. E eles vão te dizer bem rápido que é bom. A menos que eles tenham sido treinados religiosamente. Mas eu estou sofrendo por Jesus, Ele está tentando me ensinar algo. Ensinar? Eu não sei. Então, Ele não é um bom professor. Então, obviamente, se Ele está tentando te ensinar algo que você não sabe, o que Ele está tentando te ensinar? Então, isso significa que Ele não é um bom professor? Ele não é um bom professor? Mas se Ele é um bom professor e Ele está tentando lhe ensinar algo, que Ele deveria estar lhe dizendo o que Ele está tentando fazer com uma doença. Não é simples? Por isso que os fariseus, eles não entenderam quando Jesus ensinou. Por quê? Porque era simples demais. Jesus até disse a eles. Ele disse, Pai, eu agradeço que você revelou isso aos simples e prudentes, mas escondeu-os dos sábios. Do sábio, que sábios estamos falando? Sobre aqueles que Paulo disse em Romanos. Ele disse, nós nos julgamos sábios, provamos ser tolos. Por quê? Porque eles pensaram que eram sábios. Bem, eles não entenderam, eles não viram. Quem você pensa que é? Eles disseram, o que eu fiz a vocês? Jesus disse, aqui apenas deixando você em paz, apenas curando as pessoas, libertando as pessoas, e vocês estão todos chateados. E ainda acontece hoje, as pessoas ainda ficam chateadas. Mas não pode ser tão fácil, por quê? Porque eu construí minha vida inteira em torno desse ministério. De ir aconselhar pessoas e elas ficam bravas. Por quê? Porque você tira isso delas. Tinha um cara que todo o seu ministério foi construído sobre definir as raízes espirituais de cada doença. Ele tinha um livro inteiro sobre isso. E eu estava em Seed Hot com ele, em momentos diferentes, mas estávamos todos lá juntos. E ele teve esse livro e ele estava lá divulgando esse livro. Então eu subi lá e todos nós tivemos que assistir uns aos outros enquanto gravávamos a transmissão. E ele teve que sentar lá e você sabe, Cid adora uma boa luta.
Uma boa discussão. Nós subimos lá e todas essas outras pessoas dizem essas coisas. E eu sentado na plateia assistindo, porque éramos cerca de 10. Digamos que a audiência era como se 10 de nós fôssemos convidados nesse programa em cada show. Então, éramos todos, viajamos de avião, todos nós para Orlando para gravar. Então, estávamos todos sentados lá esperando nossa vez de entrar no programa. E todas essas pessoas estão indo em frente e Sid me colocou por último. Porque já tínhamos conversado, já havíamos saído para um Red Robins e nós comemos e conversamos. E eu estava dizendo, sim, podemos fazer isso em qualquer lugar. E ele disse, em qualquer lugar? Eu disse, em qualquer lugar. Então a garçonete veio até nós e disse, posso ajudá-lo? E ele, você está doente? Isso não é algo que você pergunta a um garçom, porque eles não podem estar trabalhando se estiverem doentes. Ela ficou tipo, você trabalha para o departamento de saúde? Estou com algum problema? Ela disse, não, não senhor. E ele ficou desapontado porque ele queria que ela estivesse doente. E não conseguimos encontrar ninguém doente lá e começamos a sair, passando pela mesa. Conhecia uma senhora que estava lá e tinha outra senhora que não conhecia. E essa senhora me apresentou e disse, sim, essa é minha amiga, ela veio aqui para fazer alguns testes no hospital. Sid olha e diz, maravilhoso. E essa senhora... Essa senhora olhou para ele tipo, você é estranho? Ele pode ser, ele é um pouco estranho, ok? Mas é divertido tê-lo por perto. E ele é todo teatral. E é incrível. É engraçado vê-lo. Então ele disse, esse é Curry Blake. John D. Lake Ministry e ele pode orar por você e curá-la agora. Curry? Então eu perguntei o que estava acontecendo e ela nos disse, eu disse, sim, vimos isso curando um monte de vezes, sem problemas, observe isso. Eu disse, sente alguma dor? Ela disse, sim, esse é um dos sintomas. Eu disse, ok, então, se a dor passar, você saberá que está curado. Ela disse, sim, peguei pela mão, comandei a sair, comandei a dor ir para embora e disse, como está? Ela disse, bem, você sabe, é claro que eu ainda, na verdade, não estou mais com dor. E ela percebeu que tinha ido embora. E Sid estava animado. E assim, logo em seguida... Fomos para o escritório dele e ele me fez orar por todos lá. E tendo orado por todos, uma senhora lá, uma de seus produtores, tinha tumores no seio e nós oramos por ela. E ela foi ao banheiro, se examinou, voltou e todos os tumores tinham sumido. Então ele estava animado, quero dizer, ele estava tipo, sim, esse vai ser um bom programa, você sabe. Mas ele não conseguia acreditar que era tão fácil, que podíamos fazer em qualquer lugar, que ele pudesse ver. Eu vi isso na igreja, eu só nunca vi isso na rua. 2000, no ano 2000, algo assim, foi antes de qualquer um estar fazendo ministério de rua. Antes que alguém fizesse aquelas coisas que nós, quando começamos, éramos aqueles que pressionavam e dizíamos às pessoas que isso pode acontecer em qualquer lugar. Sou tão ungido no Walmart, como sou atrás do púlpito, ou em qualquer outro lugar. Costumávamos ir para Golden Crow, e comer e ficar sentado lá, e as pessoas vinham e eu tentava comer, e elas vinham e começávamos a conversar, eu orava por elas, e aprendi a comer enquanto orava, porque cheguei a um ponto em que não conseguia terminar uma refeição, porque as pessoas vinham o tempo todo. Portanto, aprendemos que podemos fazer isso em qualquer lugar, e começamos a ver todas essas coisas que foram construídas. Era tudo religião, não tinha nada a ver com Deus, não tinha nada a ver com o Pai Celestial. Então começamos a demolir essas coisas e tentamos fazer com que não nos tornássemos um sacrilégio, no sentido de que nós queríamos ter certeza de que sempre exaltássemos a Deus e apontássemos para Ele. O problema é que quando as coisas se tornam tão fáceis, é fácil tornar-se comum, e quando se torna comum e você se familiariza com isso, você não dá tanta estima, e por isso estamos sempre tentando ter certeza de que podemos fazer isso em qualquer lugar, mas é por causa de Deus. Deus é bom, Ele é Deus, e precisamos nos lembrar que Ele é um Deus santo, Ele é um Deus justo, Ele é todas essas coisas, mas Ele é o nosso Pai Celestial. Ele nos ama. Então, quando as pessoas dizem, eu não deveria fazer isso, ou não deveria fazer aquilo, nós tivemos uma pessoa outro dia que disse que era uma intercessora, e isso é o que eles fazem, o que tecnicamente não é um dos 5 ministérios. Não estou dizendo que não é importante, mas estávamos, assim como um líder de louvor não está na Bíblia, não é o Novo Testamento de forma alguma. Eu não sou contra
mas apenas elevamos ao ponto em que não temos um líder de louvor? Bem, não podemos então fazer igreja. Isso é lixo. Não me importo se você pegar uma lata de lixo e bater nela. Não importa. Mas que você faça um som alegre para o Senhor, se você precisar. Mas a questão é que você adora a Deus, e se você não pode adorar a Deus sem que nada aconteça, você não está realmente adorando. Você sabe que é parte de um show. Eu dirijo pela estrada, eu adoro a Deus, e às vezes é como um CD de música. Às vezes não é, na maioria das vezes. E para ser honesto com você, pode começar com uma música, e então eu vou parar e apenas adorar, então eu vou apenas falar com Ele, nós vamos apenas ir e voltar. Agora, no meio eu pergunto, e sobre isso? E aquele versículo, como isso se alinha aqui? Então eu vou passar as próximas 3 horas dirigindo em silêncio, enquanto Ele está colocando essas coisas em mim. Então eu vou orar em línguas e trazê-las para fora, e eu o adoro, mas não é uma questão de, bem, eu vou adorá-lo para que Ele me dê isso. O que então não seria uma adoração real? É uma manipulação. Vamos adorar para criar uma atmosfera de cura. É uma manipulação. Você não precisa criar atmosfera de cura. Jesus Cristo criou a atmosfera para a cura quando Ele levou as feridas nas costas. Você não precisa ter uma atmosfera. Você não vai conseguir uma atmosfera no Walmart. Ou pelo menos não uma atmosfera para a cura. Você pode conseguir um pouco de atmosfera, mas não uma atmosfera para a cura. Então você tem que ser capaz de ir a qualquer lugar e fazer isso a qualquer momento. Esse é o ponto principal. Isso não é sobre como orquestrar um culto da igreja para ter um bom culto de cura. Não é do que isso se trata. É sobre você perceber que em qualquer lugar que você vá, você carrega o Espírito de Deus com você e você pode liberá-lo em qualquer lugar. E Ele está sempre pronto para trabalhar. Ele está sempre pronto para ajudar. Ele está sempre pronto para curar e para libertar e livrar. Somos apenas nós que o retemos e a outra pessoa. Eu nem mesmo considero a outra pessoa que ele tem qualquer contribuição ou impacto. Eu deveria dizer sobre o que estou fazendo, porque eles deveriam ter um impacto sobre o que Deus me prometeu. Ok? Ele disse que os que creem impõem as mãos sobre o doente. Isso é entre mim e ele, não é entre eles. Não tem nada deles. Ele não disse se você os fizer acreditar. Ele não disse isso. Ele disse se você acreditar, isso vai funcionar. É isso que nós temos que perceber. Não é sobre a fé das pessoas, é a nossa fé. Minha fé sempre funcionará para mim, certo? E se a minha fé funciona para mim, então eu posso aplicá-la em sua direção. Entende o que eu estou dizendo? Não é uma questão de bem, minha fé funcionará para você. Não, minha fé, se eu colocar as mãos sobre você para ministrar cura a você, minha fé não está funcionando para você. Minha fé está trabalhando para mim agora. Você obtém o benefício dela, mas você não tem nada a ver com isso. Você pode estar consciente, você pode estar morto, você pode estar discutindo, o que quer que seja, eu não me importo. Agora, pode ser ao ponto em que, se você discutir comigo o suficiente, que eu vá embora, porque não quero me envolver em uma discussão. Então você pode não ser curado, mas não teve nada a ver com se Deus queria ou não. Por quê? Porque Deus não está curando exatamente naquele momento. Deus curou 2000 anos atrás. E tudo o que estamos fazendo é entregá-lo. É simples. Deus não decidiu quando você caminha até a pessoa. Deus não está decidindo se sim ou se não. Ele decidiu isso há 2000 anos. E foi sim e fim da história. Agora cabe a você decidir sim ou não para essa pessoa. Não é simples? É por isso que se tornou um movimento, porque é simples. Então vamos entrar no manual. Estávamos na página 52, entrando na 53. Estávamos falando sobre a tentação de Paulo, estávamos falando sobre, quando diz tentação, fala sobre enfermidades de sua carne. Então, em 1 Coríntios 4:10, Paulo conta sobre suas dificuldades e ele diz: nós somos loucos por causa de Cristo, mas vós sois sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vós sois fortes. Vós sois honrados, mas nós somos desprezados. Você ouve um pouco de sarcasmo aqui? Porque acabei de ouvir um pouco de sarcasmo. Até essa presente hora temos fome e sede. Estamos nus, somos esbofeteados e não temos morada certa. Trabalhando com nossas próprias mãos, sendo injuriados, nós abençoamos. Sendo perseguidos, nós sofremos. Sendo difamados, nós consolamos. Nós somos feitos como a imundície do mundo e somos a escória de todas as coisas até esse dia.
Você notará aqui que ele está passando por todas essas coisas que ele passa. Agora, na página 53, diz 2 Timóteo 4:20. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. E as pessoas dizem, viu? Bem ali. Nem Paulo conseguiu curar todos. Primeiro, vamos dizer que era verdade, ok? Porque ele disse que o deixou doente, certo? E o que nós, se você olhar o que estava acontecendo, mais do que provável, e como não está claro, poderíamos dizer de qualquer maneira, mas mais do que provavelmente essa ideia de doença aqui tinha a ver com a exaustão física das viagens que eles fizeram. Que ele estava enfraquecido e um monte de outras coisas estavam acontecendo. Podemos ver, mas vamos apenas dizer que ele estava doente. Vamos dizer que ele pegou algo nas viagens e ficou doente. E ele ficou doente e não podia viajar, e Paulo disse que o deixou lá para que ele pudesse se recuperar. E Paulo continuou. Vamos apenas dizer que aconteceu isso. Ok? Isso nega a doutrina bíblica? Isso muda alguma coisa? A experiência de uma pessoa muda nossa visão da doutrina? Ou falamos, ok, essa pessoa não foi capaz de ver a plenitude da bênção de Deus. Mas não significa que mudamos nossa doutrina, porque a doutrina é clara repetidamente. Deus deseja que as pessoas sejam curadas, isso é claro, certo? Então, se você tiver um indivíduo, a experiência de ninguém deve mudar sua ideia da doutrina, do que diz direito de Deus, especialmente da vontade de Deus. Posso mostrar-lhe outro, se você olhar para quando o homem trouxe o seu filho para Jesus. O menino tinha um demônio e eles não puderam expulsá-lo. Os discípulos não puderam. O homem então veio a Jesus e disse, eu trouxe meu filho para os seus discípulos, porque ele tem esse demônio e seus discípulos não puderam curá-lo, não puderam expulsá-lo. O que Jesus disse? Traga o menino para mim. E ele o trouxe para ele e ele disse, geração incrédula e perversa, por quanto tempo terei que aturar você? E ele repassa a coisa toda e o que ele fez? Ele liberta o menino, não é mesmo? Então, agora vamos pegar essa imagem e trazer para hoje. Hoje, se os discípulos de Jesus não conseguem libertar alguém, o que fazemos? Não deve ser a vontade de Deus, nós pensamos. Só porque os discípulos de Jesus naquela ocasião falharam em fazer o trabalho, não significa que não foi a vontade de Deus, porque Jesus libertou o menino. Então a vontade de Deus era que o menino fosse livre. Apenas porque um discípulo falha, isso não dita que era a vontade de Deus que o menino não fosse livre. Porque o menino foi liberto, Jesus o libertou, então sempre foi a vontade de Deus que o menino fosse livre. Então o fracasso dos discípulos não dita uma doutrina. O fracasso dos discípulos não dita a vontade de Deus. Só porque os discípulos falham não significa que não é a vontade de Deus que aconteça. Amém? Então traga para hoje. Vamos dizer que alguém falha em curar uma pessoa. Automaticamente o que dizemos? Não deve ser a vontade de Deus. Deus deve estar tentando ensinar algo. Deve ser algum pecado oculto. Eles não entraram em nada disso. Jesus não entrou em tudo isso. Ele apenas disse, traga o menino para mim. Ele expulsou o demônio. O menino foi liberto, não é mesmo? Então por que nós não fazemos o mesmo? Porque temos medo do fracasso. Estamos tentando encontrar algo. Ouça, se você entrar no passado das pessoas ou no histórico delas de alguma forma, ou você entra em algo e tenta encontrar uma razão, o que você está tentando fazer você está tentando encontrar uma saída. Você está tentando encontrar um lugar onde você possa dizer, é claro que eu não consegui expulsar esse demônio. É claro que eu não consegui curar aquela pessoa, porque isso estava acontecendo. E você não pode esperar que eu consiga se isso está acontecendo. Então, tudo que você está fazendo é procurar uma desculpa para o seu fracasso. Ao invés de dizer, não, diabo, você vai ouvir, doença, você vai obedecer, ok? Porque a maioria dos demônios, doença, enfermidade, o que você quer chamar, o Wigglesworth tratava todos da mesma forma. Mas se você quiser chamar de diabo, se você quiser dizer que estamos falando de demônios, não, certo? Se um cristão diz, ok, saia, e o diabo diz não, então automaticamente o cristão faz. Bem, nós tentamos, não deve ser a vontade de Deus, e eles desistem e simplesmente vão embora. E o diabo ri deles. Ao invés de, eles não estão acostumados com um cristão responderem, o que você disse? Você disse não?
Ah, não? Você não entende o que está acontecendo aqui? Nós já vencemos, você está de saída. É exatamente como um policial vindo até a porta da frente e entregando seu aviso de despejo. Não há dúvida se você vai ou não, só depende de como você quer ir. Ou você vai sair sozinho ou vai ser retirado. O que você quer? É exatamente a mesma coisa. Então, basicamente, você está dizendo ao demônio, você vai sair agora. Se ele disser não, não, diga ok, podemos fazer isso do jeito mais fácil ou do jeito mais difícil. Certo? Eu prefiro o jeito mais fácil, mas se você quer fazer show, tudo bem. De qualquer forma, no final do dia, adivinhe, essa pessoa vai ser liberta. E você vai embora. Então você escolhe, certo? Mas a maioria dos cristãos não faz isso. A maioria deles apenas recua e assim que não funciona. E eles querem colocar a culpa na outra pessoa. Não. Você tem que ser capaz de dizer, não, é isso que vai acontecer, mas para fazer isso você tem que ser como Abraão. Plenamente persuadido do porquê você está lá. Para que você está lá. Temos que perceber. Quando Jesus lidou com o cego, antes eles disseram, Senhor, quem pecou? Foi esse homem ou foram seus pais? Jesus disse, nenhum dos dois, fim da história. Bem ali. Bem, mas você sabe, talvez haja uma maldição geracional, aparentemente os discípulos pensaram que poderia ser verdade, mas Jesus disse que não. E isso teria sido um bom momento, se houvesse. Ele poderia ter dito, mas acaso onde você tem que fazer isso? Mas ele nunca fez isso. Ele disse, não, mas eu vou fazer as obras de Deus, as obras daquele que me enviou, eu tenho que trabalhar enquanto é dia. Por quê? Porque a noite está chegando, e quando a noite vem, quando ele morreu, quando Jesus morreu, ele disse, eu tenho que trabalhar enquanto estou aqui. Eu tenho que trabalhar enquanto é dia, ele disse. A noite vem quando nenhum homem pode trabalhar. Quando é a hora em que nenhum homem pode trabalhar? Quando você está morto. Então faça isso agora. Não há demônios a serem expulsos quando você estiver com o Senhor. Certo? Nenhum enfermo para ser curado no céu. Está tudo bem aqui. Agora é a hora de trabalhar, enquanto é dia. Amém? Mas Jesus não entrou no passado dele, não entrou em nada, só apenas curou o homem. Nós precisamos da mesma ideia, com a mesma atitude, se você quer dizer assim. Precisamos da atitude, estou aqui, ele está aqui, eu estou aqui ao mesmo tempo para que eu possa libertá-lo. Se nos encontramos, isso não é por acaso. Se nos encontramos e você tem um problema, não é por acaso. Eu estou aqui para libertá-lo. Os passos de um homem justo são ordenados pelo Senhor. Não é mesmo? Então, onde quer que eu vá, ele diz graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Então, se meus passos forem ordenados por ele, eu sempre triunfo. Não importa onde quer que eu vá, eu vou ganhar, ok? Quando eu chegar lá, quem eu encontrar não foi um erro. Deus nos colocou no caminho juntos. Ele pode ter que me lembrar de algo. Houve vezes antes, quando tarde da noite, vou dar-lhes um exemplo bem rápido. Estávamos em Sherman, isso foi antes de começarmos, isso foi em 97, acho que 97 e início de 98. Antes de passarmos a tempo integral, a minha cunhada largou esse cachorro conosco, um grande pastor alemão. A coisa comia como um cavalo, quero dizer, constantemente comia. Era um doce de cachorro, era um bom cachorro. Mas foi despejado em nós, ok? E esperava-se que eu alimentasse essa coisa e ela comeu mais do que todos os meus filhos. Juntos. E comia constantemente. E tarde da noite eu me lembrei de que ficamos sem comida de cachorro. Nada, eu só estou lá em casa 10 horas da noite porque eu me lembraria que nós ficamos sem ração. Do nada. Porque, número 1, eu posso te dizer que não era uma coisa normal porque eu não me importava tanto com o cachorro, ok? Eu não me importaria se o cachorro passasse a noite sem comer. Não teria me incomodado nem um pouco. Eu poderia ter feito isso de manhã, não era um grande problema, ok? Mas por algum motivo, eu lembro que às 10 horas da noite eu senti, e eu não senti nada de estranho. Eu apenas senti, e eu tenho que comprar essa ração. Então eu fui até os Krogers, tinha um Krogers perto de nossa casa, eu fui lá e peguei esse saco de 23 quilos de ração, porque era tanto assim que aquele cachorro comia em 2 dias. Então, eu com esse grande saco de comida de cachorro, e eu estou carregando isso nos meus ombros e todo mundo está passando no caixa, porque a loja estava prestes a fechar. E
tinha uma senhora lá. Era umas 10 horas da noite, estava muito bem vestida, como se ela estivesse vindo de algum lugar chique. Ela tinha um colar, brincos, vestido. Você poderia dizer que ela parecia ter vindo de algum lugar, mais do que apenas se vestir para ir à loja. E então tinha uma fila de cerca de 3 ou 4 pessoas entre mim e ela estava passando no caixa e eu estou na fila. E eu estava pensando, bem, vamos, só quero ir para casa, comprar a ração do cachorro, jogar no quintal e deixe que ele rasgue o saco, sabe? Porque ele já tinha feito isso, então eu estou lá, vamos. E essa senhora começa a falar com o cara que estava passando as compras e eu estou pensando, ah não, sério isso? Não começa a falar, apenas vai. E de repente eu a ouvi falar com esse cara e ele era um jovem negro. E ela disse, você conhece o Jimmy McDonald? Você já ouviu falar do Jimmy McDonald? E ele disse, não senhora. E ele está apenas tentando passar as compras. E disse, não senhora. Bem, Jimmy McDonald costumava cantar para Kathryn Kuhlman em suas reuniões. A essa altura eu já estava assistindo todos os vídeos de A.A. Allen e Jack Cohen. Então quando ela disse Kathryn Kuhlman, eu olhei. Então ela pega as coisas dela e começa a sair. Eu estou tentando assistir. E eu fico tipo... esquece isso, eu só coloquei a ração no chão e eu passei pelo meio, saí e a segui. E ela estava colocando as compras no carro dela e ela começou a falar com ele, ela está testemunhando para ele. Você sabe, Deus tem, e começou a profetizar, Deus tem um plano sobre você, Ele tem coisas ótimas para você, e começou a falar, e eu estou lá ouvindo. E esse garoto começa a chorar, e eu quero dizer, está surtindo efeito. E então, quando ela termina, ela tira algum dinheiro e dá a ele uma gorjeta por ajudá-la. E ele volta. Então, tarde da noite, em um estacionamento, você não quer apenas encontrar alguém, certo? Não no Texas, ok? Você pode levar um tiro. Ok? Mas eu fui até lá, eu disse, com licença, eu ouvi você mencionar Kathryn Kuhlman, Jimmy McDonald. Sim, você conhece o Jimmy? Eu disse, bem, quero dizer, sim, eu sabia que ele cantou para Kathryn. Sim, ela disse, bem, minha irmã costumava tocar piano para Kathryn. E eu estou tipo, sério? Estamos parados lá, agora a loja está fechando, a comida do cachorro sumiu, você sabe? Mas isso não foi um acidente, isso foi uma conexão de Deus para me levar lá. Deus me lembrou e que o cachorro precisava de comida e agora eu não senti nada. Não ouvi uma voz dizer levante-se e vá. Vá para o Kroger. Foi apenas uma coisa normal. Deus teve que olhar ao redor e ver que ele estava sem e que ia me levar ao Kroger. E se eu não estivesse bem, ok, mas então eu estava lá conversando com essa senhora e essa senhora começou a falar um pouco e ela estava falando sobre Kathryn Kuhlman. Então, de repente, ela muda de assunto, ela não sabia mais, eu estava me preparando para ir à África pela primeira vez. Ela, bem no meio de falar sobre Kathryn, ela muda de assunto e começa a profetizar. Eu vejo você em um lugar onde a grama é alta, eu vejo esse lugar que tem essas cabanas. Parece que é feito de lama, mas não é lama. É outra coisa, mas eu vejo você nesse lugar e Deus quer que você saiba que quando você estiver lá, sua vida vai estar em perigo, mas Ele vai te proteger. Ela disse, Ele vai te proteger, mesmo que você tenha que andar sobre as águas para fazer isso, Ele vai te proteger e Ele vai te ajudar. E eu estou ouvindo, porque eu estou pensando, eu estou indo para um lugar de grama alta. Eu estou indo para um lugar de cabanas e eu não sei do que elas são feitas, mas sim, isso parece certo. Então eu estou tipo, vamos voltar para a parte da vida e do perigo. O que você sabe sobre isso? Então ela entra e começamos a falar sobre essas coisas e então nos separamos, não pudemos descobrir eventualmente. Depois de um período de tempo nos encontramos novamente. Nossas vidas se cruzaram várias vezes sobre os próximos 5 anos. E todas as vezes foi um apontamento divino, mas mais tarde, naquele mesmo ano, eu fui para a África. Pela primeira vez para o Quênia, para a Uganda, para a Tanzânia e a minha vida estava em perigo. Eu tive pessoas que tentaram me roubar, elas tentaram roubar minhas coisas, um cara tentou me bater. Os caras que tentaram me roubar, eles tentaram me tirar do carro para que eles pudessem fugir com toda a minha bagagem. E eu não saí, eles saíram e iam me levar para algum lugar e me despejar. Eu não entendo Swahili, mas eu sabia exatamente o que eles estavam dizendo. E no que me diz respeito é exatamente o que aconteceu no dia de Pentecostes. Quando eles falavam uma língua, eu os ouvia falando na língua que eu entendia.
Então eu os ouvi falando sobre onde eles iam me largar, onde eles iam me levar, e eles não disseram que iam me machucar, eles apenas disseram que iam me levar lá e basicamente me roubar. E eu tinha esse grande cartão, eu provavelmente não deveria estar contando essa parte, mas era um cartão grande que dizia UN. E parecia oficial, mas era totalmente falso, ok? Mas dizia UN, diplomata. E eu tinha debaixo da minha camisa, era apenas um cartão, então estamos dirigindo. E eu os ouvia falando sobre fazer isso, então eu tirei ele e fiz tipo, você não sabe quem eu sou. Eu sou dos Estados Unidos, meu presidente vai te encontrar e ele vai te bombardear. Ele vai jogar uma bomba em você, você não entende, você tem que me levar de volta para o meu hotel, e eles estão olhando para mim tipo, porque eles falavam inglês, mas eu não entendia o Swahili, mas eles sabiam que eu os entendia. Então eles retornaram, voltaram para o hotel, e quando voltaram, um pulou e pegou minha bagagem e jogou fora para que eu realmente saísse do carro, e assim que eu saí, eles foram embora. Então naquela época eu sabia que o meu presidente não iria bombardear ninguém por mim. Poderia ter me bombardeado em vez disso, não sei. Mas então eu tive outro cara tentando colocar... na verdade você não carrega a carteira para que eles possam ver que você a carrega no pescoço ou algo assim, mas eles vão te dar um pedaço de madeira para colocar no bolso, que parece uma carteira, então se eles tentarem roubar você, eles vão atrás do pedaço de madeira e eles não pegam nada. E esse cara colocou a mão, e ele veio atrás de mim, colocou a mão no meu bolso, tentando pegar aquele pedaço de madeira, pensando que era uma carteira. E porque ele estava assim, é uma posição natural para uma chave de braço. Então eu automaticamente agarrei seu pulso e coloquei uma chave de braço e o coloquei no chão. Então a polícia queniana veio correndo e eles o agarraram, e eles não são gentis. Eles o agarraram e é como chicotear uma criança. Tipo, você apenas anda em círculos, sabe? E quer dizer, eles estavam batendo nele e o levaram, mas de qualquer maneira tivemos todos os tipos de situações. Caras apontaram a AK-47 em nós, na igreja em que eu estava, entraram nos procurando e Deus me protegeu. Eles não me viram. Era como se eu estivesse me escondendo aqui. Você pode me ver, certo? É isso que era. Eram esses galinheiros que tinham essas coisas e você podia ver através disso. Esse cara entrou e nós estávamos em um lugar que não deveríamos estar. Estava fora dos limites, então estávamos lá pregando. Então esse cara foi curado e ele saiu correndo e começou a ficar todo animado e gritando. E então eles falavam sobre o curandeiro branco, que é como eles te chamam por lá muitas vezes. E não deveria haver nenhum branco lá. Então quando o governo, os caras do exército estavam lá patrulhando as ruas, quando eles entravam, eles ouviam sobre isso e eles vieram me procurar. E o pastor me empurrou para trás desse galinheiro. Então esse cara estava entrando, andando com uma AK-47. Ele olhou nos nossos olhos e os nossos olhos se encontraram. E eu estava me preparando para levantar a mão e dizer, mas antes de fazer isso, olhamos um para o outro. Então ele se virou e foi embora. Ele não me viu. Então nós pulamos e corremos para trás desse prédio, corremos por esse beco. Enquanto corremos, tinha essa coisa que é basicamente como um esgoto correndo pelo negócio. Então estávamos descendo por lá e chegamos à casa desse cara, que eram algumas casas para baixo. As calças dele estavam molhadas até o joelho, e eu vejo as minhas calças e não estão molhadas. E tudo que eu podia fazer era, onde quer que eu colocasse meus pés, eu podia ver que deixava rastros de água. E o pastor se virou, olhou e disse, ó irmão Curry, olhe para você, o Senhor te protege, Ele te fez andar sobre as águas. E imediatamente eu me lembrei daquele estacionamento. E quando aquilo aconteceu, eu pensei, quer saber? Porque o seu coração está batendo, as pessoas procurando por você com AK-47. Deixe-me dizer a você, você nunca sabe o que é estar vivo até que você poderia estar morto, ok? Então você sabe o que é estar vivo, mas naquele momento eu me lembrei e eu me lembro de pensar naquele momento. Eu sei que eu vou sair dessa por causa daquela profecia naquela loja da Kroger. Por quê? Eu sabia que Deus ia me proteger e depois disso tudo é como, ok, isso vai ficar bem. Mesmo se eu tiver que me esconder, eu vou ficar bem, eu vou sair disso. E eventualmente nós fomos pegos e eles nos levaram de volta para Nairobi. E eles, você sabe, foram e pegaram todas as nossas coisas. E tiraram todo o filme da minha câmera e todas essas coisas, mas de qualquer maneira. Mas a razão de eu estar dizendo isso, na verdade, não tenho certeza do que eu estou dizendo. Não sei por que entramos nisso, mas ser guiado por Deus. Foi isso. Tudo começou porque eu fui guiado.
e não sabia. Mesmo quando eu estava sendo conduzido, tantas vezes nós queremos ter essa super experiência. E muitas vezes você é conduzido e nem sabe que está sendo conduzido, certo? Então, não é sobre saber que você é conduzido, é sobre se arriscar em fé, se você sempre sabe quando está sendo conduzido. Não há fé envolvida. Pode haver obediência, mas não há fé envolvida. Deus quer que andemos pela fé, porque isso lhe agrada. E muitas vezes você tem que sair sem saber o que você está fazendo. Se é exatamente certo ou não, se você está cometendo um erro ou não. Tudo que você sabe é que o coração de Deus é, eu quero ajudar essa pessoa, eu poderia dar-lhe um monte de outros exemplos. Fizemos exatamente a mesma coisa, situações turbulentas, coisas diferentes acontecendo. E eu poderia lhe dar todos os tipos de testemunhos de situação em que eu não posso dizer que eu ouvi Deus dizer para fazer algo, mas nós fizemos porque era a coisa certa a fazer, certo? Poderíamos ajudar alguém e fizemos isso. Agora, vamos voltar. Ainda estamos na página 53 e estamos sem tempo. Então tenho que parar aqui em apenas um minuto, mas eu quero que você perceba isso, mesmo em Filipenses 2, no verso 30. Na verdade, podemos começar no 25, então vamos parar. Ele disse, contudo, julguem se necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e companheiro de trabalho, companheiro de luta e vosso mensageiro, para prover as minhas necessidades, porque ansiava por todos vós e estava muito angustiado, porque tínhamos ouvido que ele estivera doente. Agora, não é engraçado? Todas essas pessoas ao redor de Paulo ficaram doentes, mas nunca disse que Paulo estava doente. E ainda assim, a única coisa que nós queremos é que Paulo tinha um espinho, Paulo estava doente, mas nunca menciona Paulo doente. Mas as pessoas ao redor dele ficaram doentes. Mas aparentemente eles não permaneciam doentes. Bem, vamos ver aqui. Ele diz, e de fato esteve doente a quase a morte, mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Portanto enviei-o a vós com mais cuidado, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e para que eu tenha menos tristeza. Recebam, pois, no Senhor com toda a alegria e tratai-o com grande estima, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da sua vida para suprir a falta do vosso serviço para comigo. Ouviu isso? Teve até um pequeno soco ali, ao mesmo tempo, ok? Mas observe que ele disse que era para o trabalho de Cristo. Então, novamente, muito provavelmente, tinha a ver com exaustão. Tinha a ver com as coisas que aconteciam nas viagens. Talvez houvesse algo, mas mesmo que fosse, não importa, porque ouvimos que ele foi curado, certo? Então, sim, ele esteve doente em um ponto, mas ele foi curado. O ponto todo, na verdade, isso prova que a cura, isso não prova que as pessoas não são curadas. Isso prova o contrário. Amém? Então, ok, vamos fazer uma pausa rápida e nós voltaremos em 10 minutos. 9 minutos agora. E vamos retomar isso. Vamos começar na sessão 7 e voltar aos trilhos.